E como fica a demonstração dessa segunda afirmação aqui? Essa segunda afirmação, ela é uma igualdade tripla. Ela afirma que essa expressão é igual a essa expressão, que por sua vez é igual a essa expressão. Então, a demonstração vai ter que ser feita em partes. Primeiro, eu vou mostrar que esse termo aqui é igual a esse termo. E depois eu mostro a igualdade entre o termo do meio e o terceiro termo. Bom, para provar que isso é igual a isso daqui, notem que isso lembra muito a regra de sinais que nós justificamos algebricamente de maneira algo informal no outro vídeo. Então, nós vamos tentar utilizar uma estratégia muito parecida com a que nós utilizamos no último vídeo. Nós chamaremos essa expressão aqui de x. Então, nós vamos escrever seja x igual a menos a multiplicado por b. A ideia será adicionar alguma coisa dos dois lados da equação de forma a que esse lado daqui se torne zero. Então, o que eu vou fazer será somar dos dois lados da equação a quantidade a vezes b. Então, eu tenho x mais a vezes b é igual a o inverso aditivo de a vezes b somado com a vezes b. A ideia é que a ideia informalmente, foi o que nós vimos no outro vídeo, é que isso daqui vai se tornar menos a mais a vezes b. Isso daqui vai zerar, então vai zerar tudo. Mas como eu estou fazendo a demonstração de maneira rigorosa agora, eu estou usando o método axiomático, eu preciso explicitar esse espaço, esse desenvolvimento passo a passo, para ter certeza de que eu só estou utilizando proposições que já foram previamente demonstradas. Então, eu vou começar justificando por que esse termo é a mesma coisa que esse termo daqui. Então, isso igual a isso é uma propriedade que nós provamos num exercício em um vídeo anterior e que é denominada propriedade distributiva à direita. É aquela propriedade que eu posso, quando eu tenho um produto, eu posso distribuir os termos. Nesse caso, o termo comum está à direita. Por isso que é propriedade distributiva à direita. Nós já provamos essa propriedade. Então, eu posso, sim, escrever que isso é a mesma coisa que isso. Então, eu vou simplesmente escrever pela propriedade distributiva à direita. Então, x mais a vezes b se torna isso daqui, que é. Bom, e a seguir, eu tenho que justificar por que esse termo aqui é zero. Porém, eu já mostrei isso antes. A proposição 2, ela diz que o inverso aditivo de um número somado com qualquer número resulta em zero. Então, eu sei que isso daqui resulta em zero. Então, pela proposição 2, x mais a vezes b vai ser a mesma coisa que zero vezes b. Eu estou utilizando aqui a proposição 2, eu já provei a proposição 2, então eu posso utilizar esse resultado. A ideia do método axiomático é sempre essa. Se eu já provei o resultado, eu posso usar ele à vontade. Bom, existe um resultado que nós já provamos que diz que zero vezes qualquer inteiro resulta em zero. Esse resultado nós chamamos de corolário 2. Então, nós concluímos que x mais a vezes b é a mesma coisa que zero. Eu vou utilizar o axioma 4 aqui. Eu escrevi 8 por engano, que na verdade é o axioma 4. É a propriedade comutativa para a soma. Então, pelo axioma 4, como x mais a vezes b é igual a zero, a vezes b mais x tem que ser igual a zero. Só troquei a ordem da soma, isso é um axioma, então perfeito, tem que ser válido. Então, eu sei que a vezes b mais x tem que ser igual a zero. Só que agora eu vou utilizar a mesma proposição que eu já utilizei lá no primeiro item. A proposição 4, que dizia o seguinte: toda vez que eu tenho
alguma coisa somada com x igual a zero, então o x tem que ser o inverso aditivo do que tem na frente. Então, como a vezes b mais x é igual a zero, então, necessariamente, o x tem que ser o inverso aditivo do que tem na frente, que é o a vezes b. Então, a vezes b mais x igual a zero, pela proposição 4, que já foi demonstrado, x é o inverso aditivo de a vezes b. Bom, só que o x, por definição, ele é menos a vezes b. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser menos a vezes b. Então, a conclusão é que isso tem que ser igual a isso, que é exatamente o que nós queríamos demonstrar. Então, menos a vezes b é o inverso aditivo de a vezes b. Bom, feita a demonstração dessa igualdade marcada em vermelho, resta ainda a demonstração dessa igualdade que foi marcada em azul aqui, para terminarmos de mostrar a tripla igualdade. Então, nós precisamos provar que este termo do meio é igual a este termo da ponta. A estratégia vai ser a mesma que nós utilizamos para o outro caso. Nós chamaremos esse termo daqui de y. E vamos provar que y é igual a esse termo daqui. Então, seja y igual a vezes menos b. Vamos repetir a estratégia do que nós já fizemos. Então, nós vamos somar dos dois lados da equação algo que cancele isso daqui. Então, eu vou somar dos dois lados da equação essa quantidade a mais b aqui. Então, esse lado ficou a vezes menos b mais a vezes b. Em seguida, vou aplicar a propriedade distributiva, que é o axioma 9. Então, esse a vezes menos b mais a vezes b vira a vezes menos b mais b. Só usar a propriedade distributiva. Eu coloquei o a em evidência, que nada mais é do que usar a propriedade distributiva de trás para frente. Repare que é igualzinho ao que eu fiz no caso anterior. Agora, eu utilizo a proposição 2, que diz que se eu pegar qualquer número, o inverso de qualquer número somado com ele mesmo resulta em zero. Então, eu tenho aqui menos b somado com b, o resultado é zero. Então, a expressão se tornou y mais a vezes b é a vezes zero. Bom, só que a proposição 9 diz que qualquer inteiro multiplicado por zero é zero. Então, y mais a vezes b vai se tornar zero. Então, y mais a vezes b é igual a zero. Uso o axioma da propriedade comutativa da soma para inverter a ordem desses dois termos. Então, eu tenho que ab mais y é igual a zero. E, a partir daqui, eu vou utilizar mais uma vez a proposição 4. A proposição 4 implica que, como esse mais esse é igual a zero, então esse tem que ser igual ao inverso do que tem na frente. Então, y tem que ser igual a menos a vezes b. Então, o y é a vezes menos b, e ao mesmo tempo y é menos a vezes b. Então, a conclusão é que a vezes menos b tem que ser a mesma coisa que menos a vezes b. Ou seja, menos ab é a mesma coisa que a vezes menos b, que era o que nós queríamos demonstrar.